moçada, meu nome é Daniela Estevão, eu sou professora de História. Hoje, para a turminha do 9º ano, eu vou trabalhar com um assunto super legal. História do Brasil, período republicano. Primeiramente, é importante a gente entender o que levou ao fim do Império. Quais foram as causas que levaram a essa mudança tão radical de deixar de ser uma monarquia para se tornar uma república? Primeiro, o Brasil estava passando por uma série de crises, problemas sociais, crise econômica. Há o surgimento do Partido Republicano, que começa a influenciar as pessoas. A gente também não pode esquecer que praticamente toda a América já era republicana e o Brasil era o único que se mantinha como monarquia. Isso acaba pesando também. Além do que, é necessário para a manutenção de qualquer tipo de governo uma base aliada. Dom Pedro tinha essa base aliada, ele tinha 3 grupos muito fortes, que sempre estavam ao seu lado. Quais são esses grupos? Os militares, a Igreja Católica e a elite agrária brasileira. Ele tinha esses 3 pilares que foram rompidos. Primeiro, com os militares. Esse rompimento aconteceu lá na Guerra do Paraguai, quando foi feito um acordo para que o Brasil participasse da guerra e os militares fossem atuar diretamente. Eles pediram alguns benefícios, um plano de carreira. E Dom Pedro concordou. Depois, quando acabou e o Brasil venceu, ele não cumpriu com a sua promessa. Então, os militares, que sempre estavam a favor de Dom Pedro, passaram a se posicionar contra ele. Então, uma base de sustentação, um pilar se rompeu. A igreja vai ter um problema com relação à escolha dos seus bispos e arcebispos. O Dom Pedro vai interferir nessa escolha. Aí a igreja, como uma forma de represália, vai proibir a entrada dos maçons nos cultos, nas missas. Dom Pedro, que era maçom, não aceita essa medida e acaba se desentendendo com a igreja. A igreja passa também a não apoiá-lo mais. E por fim, os grandes produtores agrícolas. Havia já uma pressão há muito tempo para que acabasse com a escravidão no Brasil. Dom Pedro, no caso a princesa Isabel, na ausência do pai, assina esse documento. Os negros conseguem a liberdade, só que os grandes cafeicultores não recebem nada, não são ressarcidos por esse prejuízo. Então, eles que apoiavam também passam a não apoiar mais. Não é à toa que a assinatura da abolição da escravidão vai acontecer em 1888 e a queda da monarquia ocorre um ano depois, que é 1889. Mais especificamente, então, no dia 15 de novembro de 1889, dá início à República Brasileira, a proclamada República. 3 grandes grupos a gente percebeu que estavam influenciando nessa decisão. Os militares, considerados positivistas, os barões do café, considerados federalistas, e os intelectuais de classe média, que se uniram para essa deposição e a expulsão da família real no Brasil. Mas a pergunta que é importante, que fica, e o povo? Como ficou? Participou? A população? Como sempre, não. A população brasileira ficou só observando, não sabia o que estava acontecendo. Novamente, mais um processo importante da nossa história, a população não participou. Mas toda vez que há um processo, uma mudança tão grande quanto essa, é necessário o quê? O que a gente precisa? O que precisa fazer? Primeiro, é necessário uma organização estatal. O Estado precisa se reorganizar. E aquele que havia proclamado a República, que foi Marechal Deodoro da Fonseca, vai instaurar um governo provisório. Não dá para fazer eleições. A partir de agora, o Brasil teria eleições para presidente, mas era muito rápido, muito pouco tempo para se escolher. Então, ele vai se colocar como chefe, líder desse governo provisório, até que possa ocorrer as eleições. Ainda no governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca, ele passou por uma crise econômica chamada de encilhamento. Ele havia pedido para o seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, criar um projeto econômico que visava a industrialização do Brasil, através de financiamentos, créditos. Mas o que aconteceu foi bem o contrário. As pessoas pegaram, muitos desses latifundiários pegaram esses créditos, mas não investiram no processo industrial. Por quê? Porque houve um boicote por parte deles. Eles tinham medo desse processo industrial. Eles queriam que continuasse do jeito que estava. Qual a grande consequência para isso, Crise econômica, inflação, falências de vários grupos, e, claro, uma certa
desconfiança do mercado financeiro com relação ao Brasil. Quando acaba o governo provisório, quem assume a presidência do Brasil é o Marechal Floriano Peixoto. As suas primeiras atitudes no governo foi reprimir os manifestantes ou aqueles que eram contra a República ou que ainda defendiam, né, de certa forma, a monarquia. Depois ele fez algo muito importante, porque uma nova nação, nós estávamos surgindo com um novo sistema político, né, era necessário ter o quê? Uma nova Constituição. E aí que ele vai elaborar a primeira Constituição republicana do Brasil. A Constituição de 1891 garantiu alguns avanços, mas ainda representava os interesses das elites do país. Foi determinado o presidencialismo e a república e manteve-se os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas eliminou o poder moderador que estava presente na antiga Constituição. Determinou-se o voto aberto e universal para cidadãos homens maiores de 21 anos, exceto mendigos, padres, soldados e analfabetos. Já entendemos que as mulheres não participavam do processo eleitoral. A igreja separou-se do Estado e o catolicismo deixou de ser a religião oficial, ocorrendo a partir daí a liberdade de culto religioso. Uma coisa importante também que foi determinado a partir dessa Constituição foi o caráter laico do ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. Com o término do governo do Marechal Floriano Peixoto, pôs fim também ao que a gente chama de República da Espada, porque ela esteve no poder dois representantes do Exército, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Agora eu trouxe para vocês uma curiosidade sobre a nossa bandeira. A primeira bandeira à esquerda é a bandeira que foi utilizada no segundo reinado, no segundo império do Brasil. Ela tem no centro o símbolo da família real, né? O café, por ser o grande produto de exportação, e as cores que predominam, que é o verde e o amarelo, são representantes da família de Dom Pedro, né? O verde e o amarelo da família de Dona Leopoldina. Quando ocorre a proclamação da República Brasileira, eles precisam fazer uma nova bandeira. Eles vão se inspirar na bandeira americana. A gente consegue perceber que ela é praticamente idêntica, só mantém as cores de Dom Pedro e de Dona Leopoldina. O Rui Barbosa, né, que é a terceira bandeira, muda um pouquinho, né, do quadro que estava em negro, ele coloca em azul, mas elas não são muito bem aceitas. E é aí que vem a bandeira que a gente usa, que é a nossa bandeira atual. Manteve-se, né, o verde e o amarelo, representando as tradições do Brasil. Retirou, é claro, né, os símbolos imperiais, né, e colocaram no centro a frase ordem e progresso, que era um pensamento positivista da época. Para haver progresso, a nação precisa estar em ordem, organizada, estruturada. A partir de 1894, nós vamos dar início à República das Oligarquias. O que é isso? Serão presidentes civis, mas ligados ao setor agrário. Além disso, o Brasil vai dar um salto significativo na produção industrial e o café vai se firmar como grande produto de exportação. Uma característica marcante dessa República das Oligarquias vai ser a chamada política do café com leite. A política do café com leite foi uma alternância de poder entre São Paulo, grande produtor de café, e que tinha um partido republicano paulista, o PRP, como seu representante, e Minas, que se destacava na criação de gado de leite, e tinha o Partido Republicano Mineiro como principal representante. Daí o nome, Política do Café com Leite. Mas aí vocês me perguntam, professora, como que isso era possível? Como manter essa alternância de poder? Simples, a partir da política dos governadores. A política dos governadores foi criada por Campos Salles, presidente paulista, que manteve a troca de favores entre governadores e presidente como garantia dessa manutenção do poder. E eles também utilizavam os coronéis. Quem eram os coronéis? Eles eram os grandes fazendeiros que tinham poderes, né? Poder local. E eles usavam do voto de cabresto para dominar e influenciar as pessoas. Então, esse coronel, você já deve ter assistido novelas, filmes que mostram um senhor que cuida de tudo, ele é dono das terras, ele era dono da venda na cidade. Então, todo mundo devia favor para ele. O que ele fazia? Ele cobrava esses favores através desse voto, ou através da troca, por alguma mercadoria, por um acordo,
ou através da violência, né, forjava eleitores fantasmas. De qualquer forma, o voto era aberto, então era fácil fazer isso. Eu trouxe para vocês uma charge que representa bem o que é esse voto de cabresto e essa política dos governadores. Nessa imagem a gente consegue observar que a mulher está sendo representada pela soberania, né? No caso, as eleições, a democracia. O homem, o senhor, de óculos, chapéu, é o político, o coronel, que conduz através do cabresto o eleitor, que é grande parte da população. E assim era mantido esse sistema. Essa charge está na nossa apostila na página 8. E eu vou deixar para vocês como atividade. É claro que nem todos aprovavam esse sistema político, essa alternância de poder. Os estados que tinham um acordo, ou com São Paulo ou com Minas, saíam beneficiados. Aqueles estados que não faziam esses acordos não conseguiam o que precisavam. Nisso vai surgir alguns movimentos e revoltas dentro do território brasileiro. Um movimento muito significativo foi o movimento tenentista. Ele era liderado por tenentes e foi considerado um movimento político-militar. Eles eram contra essa alternância de poder, essas fraudes eleitorais, e desejavam o voto secreto e melhores condições de ensino para o país. Um exemplo de revolta tenentista foi a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que aconteceu em 1922. Ela teve a participação de 17 militares e um civil. O forte foi bombardeado, foi exigida a rendição desses militares. Como eles não aceitaram, eles saíram em passeata pelas ruas do Rio de Janeiro. No meio dessa caminhada, um civil vai ajudar, vai participar do movimento, mas depois foi duramente reprimido pelo governo. 2 líderes sobreviveram e os outros morreram, incluindo o civil. A Coluna Prestes também foi um movimento tenentista, liderado por Luiz Carlos Prestes. Ele e alguns oficiais do Exército saíram percorrendo pelo Brasil de 1925 a 1927, exigindo mudanças, tentando conscientizar a população de que essas eleições não podiam acontecer da forma como aconteciam. Mas como o território brasileiro era muito grande, o movimento acabou se perdendo e não conseguiu atingir seus objetivos. Além das revoltas de cunho tenentista, a cidade do Rio de Janeiro vai enfrentar uma revolta também, conhecida como Revolta da Vacina. E por quê? A cidade estava passando por vários problemas urbanos, péssima rede de esgoto e água, cortiços superlotados, várias epidemias como varíola, peste negra, febre amarela, o que obrigou o presidente da República na época, que era o Rodrigues Alves, a decidir sanar com esses problemas. Como que ele faz? Primeiro, ele chama o médico Dr. Oswaldo Cruz para resolver a questão das doenças. E é a partir daí que eles vão impor uma vacina à população. A falta de conhecimento por parte deles fazia com que eles tivessem medo dessa vacina e não quisessem tomar. Além disso, o prefeito teve amplos poderes para fazer uma reforma urbana, que ficou conhecida como Bota Abaixo. Eles começaram a destruir, derrubar qualquer cortiço, prédios velhos da cidade do Rio de Janeiro, para dar lugar a paisagens mais bonitas, prédios mais novos, jardins, edifícios. O que fez também com que a população ficasse muito revoltada, porque eles tiveram que sair dos centros urbanos para ir para as regiões mais afastadas, dando origem até às favelas do Rio de Janeiro. Uma das curiosidades dessa revolta está relacionada aos ratos. Eles eram um dos agentes transmissores dessas doenças. Aí o Dr. Oswaldo Cruz ofereceu dinheiro para quem trouxesse rato, na tentativa de eliminá-los, né, das ruas e da cidade do Rio de Janeiro. Mas a população viu isso como um meio de ganhar dinheiro e começou a criar ratos, acredita? Quando o doutor descobriu, parou de pagar e voltou a impor a vacina para a população. Eu vou parando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu deixei umas atividades para vocês fazerem e daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouquinho sobre elas.